Olá, boa Olá, noite. Cláudia. Boa Tudo bom, noite. Joane? Tudo Tudo bem? tranquilo? Tudo tranquilo. E aí, João Pessoa? Quente. Chove, faz bastante calor, alternado. É, aqui também. Tá chovendo um pouquinho em Nova Parnamirim. E aí, a gente está aqui juntos hoje, a Oceânica, nesse momento difícil, mas enfim, estamos aí enfrentando, né? A nossa live de hoje, ela é uma demanda, não é, que vem sendo posta para a Oceânica diariamente, que são os impactos, né, da Covid na vida e trabalho dos pescadores e pescadoras artesanais. Essa é a nossa segunda live e nós então estamos abrindo essa possibilidade da gente poder dar um panorama de como é que está esse trabalho da Oceânica junto aos pescadores e pescadoras. E vamos ter essa live hoje comigo, Joane Batista e Cláudia Gazola, para poder trazer e iluminar um pouco mais a vida das mulheres da pesca nesse momento. Então a gente vai dar um panorama, não é? É muito importante a participação de vocês, até porque a gente vai falar dos impactos e um pouco também das nossas atividades ao longo desse tempo, desde março que a gente vem trabalhando com os pescadores. E a gente sabe que o enfrentamento da Covid, ele é um trabalho diário de construção. Algumas coisas dão certo, outras coisas não dão certo, e a gente vai conversar um pouco isso com vocês, porque também é bacana esse compartilhamento que vocês podem também nos ajudar, trazendo aqui algumas sugestões, perguntas também, para que a gente possa construindo isso junto, né? É muito importante a gente entender que é um trabalho constante em rede, esse trabalho que a gente vem fazendo do enfrentamento da Covid. Mas antes de começar, gente, eu só queria dizer para vocês um pouquinho sobre a Oceânica para quem não conhece, né? Eu acho que é muito importante até para entender como é essa nossa relação com os pescadores, né? A Oceânica tem 18 anos e a vida da Oceânica ela está ali juntinha com os pescadores. Os pesquisadores, não é, da biologia marinha, eles têm uma relação direta e muitas vezes extremamente afetiva, inclusive com os pescadores e pescadoras. É uma troca constante de saberes para que pesquisa possa acontecer. E a essência da Oceânica é pesquisa, educação e conservação. E a gente não consegue fazer isso sem esse diálogo direto com os pescadores. Então, durante esses 18 anos, a Oceânica vem nessa jornada. Eu acho que nos últimos 5 anos a gente conseguiu imprimir um ritmo maior ainda junto aos pescadores, porque a gente resolveu trabalhar independente de ter recursos, porque vida de organizações não governamentais tem um pouco disso, né? A gente tem períodos que a gente tem patrocínio. Parei por onde, Cláudia? Na falta de patrocínio. É a parte mais dramática, a falta de patrocínio. Então, gente, essa descontinuidade às vezes deixa um pouco os pescadores um pouco tristes com a gente. Então a gente assumiu que a gente nos últimos 5 anos iríamos trabalhar com ou sem recursos, dando os nossos jeitos, e a gente vem imprimindo um ritmo bacana. Nesse sentido, a gente pode até falar que isso também tem um pouco a ver com a forma, as estratégias de trabalho da gente nesse momento, nesses últimos 5 anos, de trabalhar em rede. A gente hoje trabalha junto com a Rede Mandemar. A Oceânica faz parte da executiva da Rede Mandemar, no sentido da gente poder ampliar o entendimento dos pescadores e pescadoras que estão nos 410 quilômetros de costa. Nesse sentido, a gente vem trabalhando com movimentos sociais, e a gente está falando do MPP, da Articulação Nacional das Pescadoras, do Movimento Pescadores e Pescadoras, que já estão há muito tempo nessa jornada, eles estão articulados nacionalmente. A gente tem a Pastoral da Pesca, que foi um presente incrível para a Oceânica também, que já tem 60 anos nessa jornada, fazendo um trabalho de base, conversando diretamente com os pescadores, como eles vivem, como eles trabalham, e como é que a gente pode pensar melhores condições de vida e trabalho. E para além disso também, organizações não governamentais como nós, Oceânica, mas muitos outros, né? A gente tem mutirão, eu vou esquecer alguns,
mas a gente tem o Mutirão, a gente tem a Aspuam, a gente tem o pessoal do Instituto Navegar, incrível trabalho também das ONGs dentro da rede Manguemar, pesquisadores, né, dentro das instituições de ensino e pesquisa, inclusive hoje é aniversário da professora Marise Costa, nossa super, digamos assim, o direito ambiental está dentro da rede Manguemar porque ela traz essa discussão para a gente. E muitas outras, a professora Ruth, a professora Dulce Bentes, a Armíria, que estão trabalhando ali no Fórum Direito à Cidade, trazendo e pautando o território da pesca, enfim. A rede Manguemar é extremamente ampla e a partir dela a gente está podendo hoje trazer para vocês essa discussão sobre os impactos da Covid, porque dentro dela a gente tem 16 organizações da pesca artesanal e a gente está falando então das colônias, das associações de maricultoras e marisqueiras, que é quem move inclusive a rede Manguemar, que ela surgiu justamente para a gente dialogar com essas comunidades tradicionais, os impactos, não é, que a gente vem sofrendo no nosso litoral, mas também na área marinha, diante dos diversos empreendimentos que muitas vezes surgem sem muitos planejamentos, né? Então é só para a gente dar uma geral, para a gente entender um pouco quem é a Oceânica, com quem a gente vem se relacionando, para poder trazer essa discussão hoje sobre os impactos da Covid. Cláudia, se você quiser acrescentar algo, seria também, fica à vontade. Tá tranquilo. Vamos lá. Tá bom, então tá. Então, gente, a gente vai dividir hoje a nossa conversa em 3 momentos. O primeiro momento vai ser justamente falando dos impactos da Covid na vida dos trabalhadores e trabalhadoras, mas a gente vai dar um recuo, a gente vai ali um pouquinho no derramamento de petróleo, até porque isso começou em setembro, né, aqui pra gente, e ele colou, não é, com a Covid. Então, o que acontece é que os pescadores e pescadoras, eles vêm tendo a sua vida extremamente impactada desde setembro, e a gente já está aí mais ou menos com 8, 9 meses, né, vivendo de forma precária. E a gente precisa falar e iluminar essas comunidades tradicionais em uma situação de vulnerabilidade impressionante, que a gente precisa falar sobre isso. Então, o derramamento de petróleo para a gente já foi uma luta e que a gente teve que parar para poder agora a gente discutir a pandemia. Mas a gente ainda está com os problemas ainda do petróleo aí. A gente parece até que a gente jogou para debaixo do tapete, não. Na verdade colou, a gente vem discutindo, inclusive com o Ministério Público Federal, a gente vem discutindo como a gente poder realmente atender os pescadores que não foram atendidos. Só para vocês terem uma ideia, recebeu o auxílio aproximadamente 4.125 pescadores e pescadoras. O auxílio que o governo federal repassou ali em dezembro e janeiro. Só que a gente sabe que dentro das colônias de pesca, eu estou fazendo o recorte do nosso litoral, que são 25 colônias de pesca, nós temos 10.133 pescadores e pescadoras associados. Daí você já vê o descompasso que é. Dessas colônias, nem todas receberam auxílio. Foram beneficiados apenas 12 municípios que receberam diretamente o petróleo, que ele estava visível. Não é? Os outros municípios não receberam nenhum tipo de apoio, mas todos sofreram igual. A gente aqui não está nem discutindo e nem entrando na questão da contaminação, porque a gente precisa, inclusive a gente está vendo isso, que a gente precisa fazer o monitoramento. Como é que está a situação do nosso ambiente marinho e também da saúde dos nossos pescadores e pescadoras, né, que estão aqui no nosso litoral. Então, essa é uma questão que a gente começou a discutir a partir do momento que os pescadores não puderam mais vender o seu pescado, então nós precisamos entender que público é esse e que o governo federal disse que era apenas 4.123, a gente sabendo que de associados a gente tem 10.133, mas aí a gente dá uma realidade ainda muito maior. A gente tem aproximadamente, gente, na nossa costa, 30 mil pescadores. Então, isso a gente discute juntamente com as colônias de pesca, com as associações, porque muitos estão dentro da colônia, mas a maioria está fora. Então, essa discussão também precisa ser feita. As colônias e associações estão dispostas a fazer, mas precisa de apoio. Então, quando a gente chega na Covid, a gente continua com o mesmo problema. Quem são esses pescadores e pescadoras que precisam receber o auxílio? No entanto, a gente pode colocar para vocês que a gente vem tendo uma aproximação maior com o governo estadual, de colocar que a gente não pode cometer o mesmo erro que aconteceu com o derramamento de petróleo e a gente se basear no RGP,
que está defasado. O que é o RGP? É a carteira de registro da pesca. Cada um, pescador e pescador, tem o seu registro. Desde 2015, o governo federal ele não vem emitindo, então jogando na clandestinidade inúmeros pescadores e pescadoras. Isso é um drama, inclusive para receber auxílios. Então, é um quadro de caos, porque esse público que está aí, ele está invisível para as instâncias governamentais. Então, é uma situação que vem se agravando, ali do derramamento de petróleo, culmina agora com a Covid, mas como a nossa relação está sendo direta com o governo estadual, a gente consegue pautar isso. Então, o governo estadual está chegando perto das colônias para entender quem é esse público da pesca, para a gente poder trabalhar os auxílios. O impacto hoje começa aí, da gente não conhecer a realidade do número dos pescadores, quem são. Nós estamos falando de 410 quilômetros de costa e cada localidade ela tem a sua especificidade, tem a sua forma de trabalhar e que a gente não pode homogeneizar. Enfim. Tem um agravante, né, Joane, nessa invisibilidade dessas pessoas, desses trabalhadores e trabalhadoras da pesca, que se reflete na própria vida deles, né? No acesso dessa população aos serviços, né? Eles são invisíveis não só pela questão do trabalho que eles desenvolvem, que elas desenvolvem, mas também por essa ausência de um serviço público, né? De políticas que cheguem até essas pessoas, né? Então, assim, o petróleo, ele deu visibilidade de uma maneira terrível para essa população, né? Para esses trabalhadores e trabalhadoras. E a Covid vem ainda ampliar ainda mais essa desigualdade, né? E essa invisibilidade de políticas capazes de atender minimamente a essa população, né? Que é uma significativa parcela, né? Que está aí ao longo do litoral do Rio Grande do Norte completamente abandonada pelas políticas públicas, não só dos municípios, como do Estado e do governo federal. Isso. Aí, Cláudia, eu queria que, inclusive, a gente pudesse passar para quem está conosco hoje aqui, nesse espaço de diálogo, porque é o seguinte, gente, para que a gente pudesse entender os impactos, nós realizamos, em janeiro desse ano, dia 14 de janeiro, o Tribunal da Pesca Artesanal, o primeiro. A gente nunca até então, na história, né, a gente nunca teve um tribunal no Rio Grande do Norte. E nós fizemos justamente porque nós precisávamos entender, mas a partir da narrativa dos pescadores e pescadoras, como é que eles estavam sendo impactados com o derramamento de petróleo. Nós já começávamos a fazer isso desde lá de setembro, fazendo uma conversa muito próxima com as colônias, associações de pesca, mas a gente sentiu a necessidade de legitimar essas falas dentro de um tribunal. Então a Cláudia trouxe para a gente esse momento junto com os pescadores, e a gente está falando aí, mais ou menos 90 pessoas participaram do tribunal, e desse grupo nós tivemos 21 organizações sociais da pesca, trazendo o seu relato. E aí, Cláudia, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor? A experiência do tribunal, ela foi um marco, né, importante, né, no trabalho que a Rede Manguemar vem desenvolvendo junto às colônias, associações, né, relacionadas à pesca artesanal no estado. E o Tribunal Popular, o primeiro Tribunal Popular da Pesca, foi inspirado no Tribunal das Mulheres, que é uma experiência do movimento de mulheres, do movimento feminista, né, na América Latina, onde a gente tem uma experiência de ouvir, a gente estabelece um espaço, né, que não é o institucional, mas um espaço onde a gente abre a voz, né, dá voz e amplia essa voz dessas comunidades de mulheres que sofrem algum tipo de violação de direitos, de violência, discute muito a questão da justiça socioambiental, né, de mulheres ribeirinhas, as mulheres indígenas, e o tribunal ele vem como uma inspiração, é uma ferramenta metodológica de você estabelecer uma discussão ética e política, né, sobre a questão de direitos humanos, né, e o tribunal ele é simbólico, né, uma simulação. E o nosso primeiro Tribunal Popular da Pesca já, inclusive,
ao final do tribunal, que foi um dia inteiro, né, de atividade com pescadores e pescadoras, a gente leu uma sentença, né, simulada, e essa sentença ela já trouxe subsídios, né, para alimentar um documento, né, elaborado para uma ação civil, né, contra a União, que a Rede Manguemar já colocou, já está tramitando, né, essa ação civil junto ao Ministério Público Federal, e, e é isso, né? Trabalhar com pescador e pescador é sempre um aprendizado, né? A gente vem com essa metodologia, que é uma metodologia da educação popular, e a gente só tem retorno maravilhoso, né? E isso fortalece muito o trabalho da gente, né, com relação a, a essa articulação, né, com as organizações da sociedade civil. Eu acho que o tribunal ele fortaleceu bastante esses laços, né, e ampliou inclusive a nossa capacidade de articulação com mais associações, com mais colônias de pescas presentes, né, nesse primeiro Tribunal Popular. E que tomara que a gente possa fazer mais tribunais. É uma ferramenta isso. muito poderosa de articulação política, né? E é Sim, muito sim. pedagógica, né? A gente aprende muito fazendo. E legitima, não é? É a narrativa dos pescadores e pescadoras sobre o seu espaço de trabalho, sobre o seu ambiente, não é? Como ele vem realmente lidando com o impacto do petróleo, né? É importante também a gente colocar que o resultado do tribunal, a sentença, ele foi subsídios para que a gente pudesse fazer uma representação pública ao Ministério Público Federal, ao Dr. Isso. Victor Mariz. Então, a gente teve um desdobramento para a representação pública. A representação pública, ela acabou, digamos assim, surtindo o efeito de que a gente precisa entender quem é esse público. Então, nesse momento agora tem um perito antropólogo fazendo esse trabalho de entender quem é essa comunidade que foi impactada. Então, ele veio em março. Infelizmente, a gente não conseguiu dar continuidade por causa da Covid, mas a gente está em constante conversa com ele, porque ele está trabalhando e vendo também essa realidade da Covid, porque não tem como a gente descolar uma coisa da outra. Então, a gente está fazendo essa discussão para que a gente possa dizer para o Ministério Público e o governo federal possa assumir a sua responsabilidade diante desse público que está desassistido. Não dá para a gente pensar um auxílio para 4 mil pescadores aproximadamente, se a gente tem quase 30 mil. Não dá para a gente pensar em 12 municípios litorâneos que receberam diretamente o petróleo que chegou na praia, se a gente está falando aí de 23 municípios ao longo do nosso litoral. Enfim, então a gente teve como desdobramento e eu preciso falar sobre isso. A gente conseguiu, através de um apoio que nós tivemos do Fundo Socioambiental Casa, para poder a gente realizar esse momento tão importante. Nós conseguimos também um apoio para que a gente pudesse dar continuidade ao longo de 2020, inclusive para monitorar a sentença, a representação pública, e para que a gente pudesse aprender juntos como fazer esse monitoramento, porque tudo isso é um aprendizado. É importante também a gente colocar para vocês que a Oceânica ela só consegue estar hoje tão próxima dos pescadores porque, de fato, ela vem tendo apoio de instituições, tanto do Fundo Socioambiental Casa, como a Advantage também, que também pôde nos ajudar na Rede Manguemar a realizar um trabalho muito importante também, que foi uma grande reunião que nós fizemos em 2017 para levantar os conflitos socioambientais a partir da narrativa de pescadores, mas também de pesquisadores, de organizações não governamentais e outras instituições que estavam no Hermel. E de 2017 para cá, a gente conseguiu pautar uma agenda coletiva. Então, a gente vem se reunindo todo mês para poder fazer essa discussão, esse monitoramento e ver como é que a gente pode ir resolvendo essas questões. Mas também eu queria dizer o seguinte, ao longo dos 18 anos da Oceânica, nós tivemos e estamos fechando um ciclo agora com a Petrobras que foi extremamente estruturante para a nossa instituição. Nós trabalhamos aí praticamente de 2010 até 2020 com 3 momentos com a Petrobras que nos ajudou a poder construir essa jornada com os pescadores e também chegar na Rede Manguemar. Na verdade, nós da Oceânica conseguimos dar muito apoio à Rede Manguemar dentro da executiva
por causa do apoio da Petrobras, que inclusive é um dos nossos projetos, discutir dentro da rede Manguemar que litoral queremos. Então, voltando agora para uma questão dos impactos, que os pescadores e pescadoras vêm sentindo no nosso litoral, então a gente pode colocar o seguinte: do petróleo para cá, nós temos muitas coisas parecidas. O mercado, ele parou de existir, porque o medo de comprar o pescado era muito grande no período ali do derramamento de petróleo, que ninguém sabia se o pescado estava bom ou não, se ele estava contaminado ou não. Então, os pescadores não tiveram mais o seu pescado sendo vendido e, por isso, então, não tendo renda dentro da sua casa. Uma outra questão também que se impôs aos pescadores foi a própria questão da saúde. De um determinado momento, eles ficarem um pouco tensos se iriam comer ou não aquele pescado até começar a sair os primeiros resultados, se eu não me engano foram 2 resultados de análise de pescado, que disse que o pescado estava bem naquele momento, foi uma análise pontual, mas que a gente precisa ainda dar continuidade. Então, os pescadores naquele momento também ficaram bastante apreensivos com relação a isso, gerando incertezas, dúvidas, angústias, e isso na vida de uma comunidade pesqueira é traumatizante. Uma outra questão também que a gente não pode esquecer é que durante esse período que a gente colocou no tribunal, que os pescadores e pescadoras eles não eram convidados a participar dos espaços de diálogo, de enfrentamento. Nós pudemos participar e nós pudemos justamente pautar essa questão, porque nós estávamos no Comando Unificado, né, que foi o enfrentamento da crise do petróleo. Né? Nós tivemos a Lígia, o Guido e a Liana lá podendo pautar as questões ambientais e sociais também. Então, essa dificuldade do diálogo dos pescadores com as instâncias gestoras, né, e fiscalizadoras precisa realmente a gente rever, né, Cláudia? Eu acho que é como você colocou, esse distanciamento, essa invisibilidade não dá mais. A gente precisa entender que são eles que estão no litoral e que são as primeiras pessoas a gente procurar para saber o que está acontecendo no nosso litoral. E aí a gente vem para a Covid. São os sujeitos, né, na ação que devem ter voz, né, para organizar não só a luta e também poder cobrar, né, Isso. das instituições, da gestão pública. E chegando na Covid, a gente continua com os mesmos problemas, mas de uma forma muito mais ampliada e muito mais perigosa. A gente está falando aí de contato, a atividade da pesca, ela exige contato. A pescaria ela não pode ser feita individualmente, porque é perigoso. No mínimo 2 a 3 pescadores precisam estar juntos. Quando chega com esse pescado, ele precisa ter contato com o público para poder fazer com que esse pescado chegue nas mesas de todos nós. Então, é o mercado, é a feira. Então, a situação ela se torna extremamente delicada porque os pescadores continuam trabalhando. Eles não pararam e eles não, até aqui, eles não tiveram a atenção de que nós temos uma atividade que trabalha com um produto essencial, é alimento. Então a gente também vai falar um pouco sobre isso, porque um dos impactos é que os pescadores estão trabalhando sem ter a atenção devida que eles precisam, justamente por ser uma atividade essencial. Então eu queria colocar a Cláudia para a gente poder falar. Você falar disso, porque eu gosto de comparar a pesca artesanal, que eu acho que não é uma coisa que é muito falada, né, no cotidiano das pessoas. Por exemplo, poucas pessoas se imaginam tomando banho na praia e bebendo cerveja no território da pesca, né? E a gente faz isso o tempo todo. Você vai para a Ponta Negra, ali no Morro do Careca, vai para a Praia do Meio ou vai para a Redinha, você está indo tomar sua cerveja na beira da praia, no território da pesca, né? É onde pescadores e pescadoras trabalham, né? Eu acho que esse cotidiano, né, da pesca artesanal, ele vem sendo muito sufocado, né, principalmente pelo crescimento das cidades, né? Essa disputa pelo território, né? E que ameaça de uma maneira assim quase que irreversível, né, essa atividade, né, da pesca artesanal. E uma comparação que eu acho legal da gente fazer, que a gente pensar a pesca artesanal como a gente conhece a agricultura familiar, né? Que é uma atividade de subsistência, que é uma atividade fora da lógica do lucro, né? Que é uma atividade que tem a sua tradição, que produz o alimento, né? Com qualidade, né? E que está preocupado em subsistência, né? Em sustentar suas famílias, em movimentar
dinamizar a economia local, né, dos pequenos municípios, os municípios ao longo do litoral. Então, eu acho legal colocar para quem está ouvindo, para a gente, né, esse outro olhar, né, tão importante, né, que é a pesca artesanal, que é uma atividade centenária, né? Você tem perto de 80, 90 anos essa atividade sendo desenvolvida, por exemplo, ali no Morro do Careca, né? A vila de Ponta Negra, né? Uma vila de pescador, tradicionalmente uma vila de pescadores, né? E que agora está ameaçada, por exemplo, com a discussão do plano diretor de Natal, né? Essa crescente busca pela verticalização, né? O impacto disso, né? Do uso e ocupação do solo, a privatização das praias, do litoral, a forma como a indústria do turismo ela se desenvolve, né? E o como a gente não presta atenção no nosso cotidiano quando a gente vai para a praia, o quanto de conflito existe naquele território, né? E quanto o nosso lazer, inclusive, muitas vezes, interfere nessa atividade que é tão importante, né? Da pesca artesanal. Isso, isso. E, inclusive, esse vai ser um dos pontos que a gente vai tocar naquele momento que a gente for falar sobre um programa da pesca artesanal que nós estamos querendo apresentar para a sociedade, para os pescadores, para que a gente possa justamente, né, Cláudia, colocar isso em pauta para o governo estadual. O território da pesca artesanal do Rio Grande do Norte, ele precisa ser reconhecido e regularizado para que os pescadores permaneçam onde eles estão, porque eles são peças fundamentais, inclusive, na conservação desses ambientes, né? Enfim, a gente vai também reforçar isso que a Cláudia está trazendo para a gente. E aí eu queria só a gente dar uma reforçada mais nessa questão dos impactos da Covid, que vem chegando dos pescadores e pescadoras, com relação principalmente a essa questão da retração do mercado, eles não estão tendo como escoar os seus produtos, como também essa questão, ela se coloca também fundamental para a gente. A questão de você não ter o mercado, isso faz com que eles não tenham a geração de renda. Então a gente precisa colocar isso como pauta para o governo federal para que a gente possa discutir esse enfrentamento. A gente não pode deixar de entender que se o pescador não consegue vender, então ele não vai ter a sua renda em casa. Então, esse é um dos pontos. Infelizmente, também, os vendedores, diante desse quadro, eles também estão, quando eles aparecem para comprar o pescado, eles estão jogando lá para baixo o preço. Uma marisqueira que normalmente vende o seu quilo de marisco por R$10, está vendendo a 3. Então, isso é um absurdo. A gente precisa colocar isso em pauta. Um peixe que, de repente, R$10 o quilo, ele está saindo a 4. Esse impacto, ele é fortíssimo dentro de uma renda familiar da pesca artesanal. Esses são os impactos. As colônias e a associação de pesca não estão conseguindo trabalhar rotineiramente, justamente porque as pessoas estão precisando se preservar. Algumas estão abrindo em dias alternados, 2 vezes na semana, mas que também deixa a situação dessas diretorias em extrema vulnerabilidade em pegar a Covid. Então, se precisa discutir como poder atender esse público diante da pandemia. Esses são os impactos que chegam para a gente constantemente, e aí eu queria que a Cláudia falasse um pouquinho para a gente, na perspectiva das mulheres da pesca, sobre esses impactos. Sim. Quando a gente fala do impacto, né, da Covid nas comunidades periféricas, nas comunidades tradicionais, né, a gente não pode deixar de falar das pescadoras, né, que se a gente olhar especificamente para esse grupo, né, são mulheres que sempre estiveram e desempenharam um papel importante na pesca, né, e, no entanto, esse trabalho ele não é reconhecido, né, é um trabalho invisível, porque são as mulheres que estão lá responsáveis, muitas vezes, pela organização e a manutenção da pesca, né, artesanal. Muitas vezes elas trabalham com seus maridos ajudando, né? Então elas não têm o trabalho produtivo na pesca artesanal reconhecido historicamente como os pescadores, né? Que são homens corajosos que vão para alto mar. E, no entanto, a gente conhece pescadoras, né, que fazem esse trabalho independente do preconceito, né, e dessa invisibilidade. Então, quando a gente fala desse grupo, né, e o impacto que a Covid traz, é você falar que são mulheres periféricas, né, que são mulheres que têm muito pouco acesso a serviços públicos de qualidade, são mulheres que estão na informalidade, né,
a pesca artesanal, eu não gostaria nem de chamar de informalidade, porque é uma atividade tão genuína, né? De sobrevivência, de relação com o mar, né? Com a natureza, com a preservação de ecossistemas. E as mulheres, elas estão nesses lugares desempenhando esse papel, né? As pescadoras. Então, a Covid vem afetar a vida delas de uma maneira muito cruel, né? Porque, por exemplo, uma marisqueira, né, que não é reconhecida na cadeia produtiva da pesca, ela é uma pescadora, ela pesca marisco, né? Se você não reconhece que o trabalho dela é importante, e quando você diz, né, que ela vendia esse marisco a R$ 8 e com o derramamento do petróleo, isso praticamente inviabiliza a comercialização. E agora, com a Covid, agrava, né, agudiza ainda mais essa situação. Então, a gente está falando de empobrecimento de mulheres que já eram pobres, né, de falta de alimento mesmo em casa, né, de dinheiro para comprar remédio, né, de mercado para escoar a pouca produção ainda, né, que se mantém durante essa pandemia. E aí é bacana de falar da, da, do impacto, porque existe essa coisa que é muito forte, né, que afeta diretamente a vida delas e a vida das famílias, das pescadoras, mas ao mesmo tempo são elas, essas pescadoras, as invisíveis nesse trabalho produtivo, que se organizam, né, que têm capacidade de se auto-organizar e de reinventar, né, o próprio trabalho durante a pandemia, que é o que a gente vem acompanhando, né? E aí chegou para a gente uma demanda das pescadoras, né, de mulheres que são lideranças, né, na pesca ao longo do litoral do Rio Grande do Norte, né, que a gente tem aí 8 mulheres presidentas de colônias hoje, e isso é uma coisa que é muito bacana da gente falar, né, que são mulheres à frente dessa luta pelo direito, né, do trabalho ser reconhecido, da pesca artesanal, né, e essa capacidade de, de trazer mudança social, né? De mudar uma cultura muito machista, né? De algumas ideias, alguns preconceitos, né? Que mulher... já escutei um monte de coisa, né? Que assim, mulher, quando está menstruada, não pode pescar, ou que não pode pegar no pescado. Alguns homens têm preconceito das mulheres irem para alto mar porque dá azar a mulher no barco. Então, assim, são mulheres muito fortes, né? Que apesar de toda essa desigualdade, né, e esses problemas que elas vêm enfrentando desde o derramamento do petróleo e agora com a pandemia, a gente faz questão de dizer da capacidade delas, né, de organização, de transformação dessa realidade, de uma mudança de uma cultura, né, tão machista, tão baseada ainda em muita violência, né, de não reconhecimento e de não ter voz muitas vezes, né, Isso. nos espaços de decisão, porque as mulheres elas estão lá, só que na hora de ocupar o espaço de poder, né, elas não chegam. E agora a gente está aí com um grupo muito bacana, mandar um beijo para elas se elas estiverem assistindo, de mulheres corajosas aí à frente de uma campanha, né, de doação, que também tem esse papel de transformação, né, de acolher Isso. essas famílias de pescadoras, né, envolvidas, se não me engano, essa campanha ela vai atingir quase 1.800. mil e Isso. oitocentas, né, mulheres Isso. de 8 colônias, de 2 associações, né, de Isso. maricultoras e eu sempre erro essa palavra. Ostrocultoras, Isso, ostrocultoras, marisqueiras. marisqueiras e Isso. maricultoras. E Isso. aí estamos aí com a campanha na rua, né, para contribuir e fortalecer essas mulheres não só com a questão material, mas também pensando politicamente a nossa ação, né, organizada, enquanto mulheres da pesca, enquanto Rede Manguemar.
Isso. E aí eu queria reforçar que isso já é o resultado dos trabalhos que a gente está fazendo de enfrentamento à Covid. O que Uhum, acontece? A Oceânica, ela, junto com a Rede Magmar, nós construímos, né, uma nota pública falando sobre esses impactos que a gente está discutindo aqui a partir da narrativa dos pescadores, que nós fizemos uma entrevista com eles, para que a gente pudesse entender como é que estava sendo a vida com esse momento da pandemia. Eles relataram seus problemas, que vêm desde o petróleo. A gente também teve problema também do defeso da lagosta, que não foi pago para quase 2.000 pescadores, não receberam, eram para ter recebido ali no mês de janeiro e terminar agora em maio, e muitos nem receberam ainda. Então é uma crescente, né? E aí chega esse momento, não é, da Covid. E então essa nota pública, ela chegou até Davi Soares, que é o subsecretário da Pesca do Rio Grande do Norte, uma pessoa de extrema sensibilidade, que vem acompanhando, inclusive desde o petróleo, esse nosso trabalho junto aos pescadores, ele vem participando das reuniões da Rede Magmar, e nós passamos, desde março, então, que essa nota pública chegou até ele, toda semana nós temos reunião com a Subsecretaria da Pesca do Estado, tentando monitorar como é que está chegando a ajuda para os pescadores e pescadoras. E era isso que a gente também gostaria de falar nesse momento de extrema importância para que a gente possa fazer com que a informação circule o mais rápido possível. É lógico que o nosso trabalho também ele vem bem coladinho ali com a Federação da Pesca, que é quem reúne todas as colônias do Rio Grande do Norte. Um dado importante é que nós temos 79 colônias em atuação, e a gente está falando do litoral, que nós temos aí 25 colônias, e o restante está dentro do continente, nas águas doces. Então, o que acontece? O Davi, ele sabendo então dessa demanda, desses universos, não é, da pesca, nós começamos a discutir os auxílios. Então, nesse momento, nós temos o SUAS. É muito importante, gente, a gente entender o nosso território e entender como a política pública ela incide no nosso território. E para mim foi uma novidade saber que existe o SUAS. O SUAS é um sistema como o SUS. O SUS ele é um sistema único da saúde. O SUAS é de assistência social. E essa assistência social, ela vem justamente para atender situações como essa. Ela poderia ter chegado para a gente, para os pescadores e pescadoras, lá no derramamento de petróleo, se a gente tivesse essa informação. Então, essa construção política de como trabalhar o nosso território, ela é fundamental nesse momento. A informação precisa chegar, a gente precisa codificar e trabalhar com ela, porque não é um favor que está sendo feito, por exemplo, a entrega das cestas básicas. Ele faz parte justamente do SUAS, desse Sistema Único de Assistência Social, que é um auxílio que chega das três entidades, no caso, o município, o estado e o federal. É um recurso que transita para poder atender essas demandas. Então, é o SUAS que está acontecendo agora. Então, a gente está fazendo esse trabalho muito próximo com os pescadores e pescadoras de que precisa, principalmente as suas representações, colônias e associações, entrar com ofício nas suas prefeituras, nas secretarias de assistência social, levar a sua relação de pescadores que estão precisando, e aí que vem a questão. Não é um, não é dois, não é... São todos os pescadores que estão desde ali do derramamento de petróleo precisando. Então, eu vou dar um exemplo. A gente tem ali em Macau, aproximadamente 690 pescadores associados na colônia da presidenta Luzineide, e que está esperando chegar esse auxílio, que já está há 40 dias que não chega. Isso é uma questão. Então, a gente da Rede Magmar, com o apoio do Mutirão, que faz parte do nosso da rede, o advogado popular Luciano, nós estamos, então, entrando com uma ação no Ministério Público para poder exigir que as prefeituras repassem esse recurso que o governo estadual já passou para as prefeituras dentro desse auxílio SUAS. Então, para que a gente possa fazer a representação pública, a gente precisa ter os ofícios. Algumas colônias já enviaram e a gente está trabalhando nesse momento, exigindo que essas cestas cheguem o mais rápido possível. Essa é uma das formas que a gente está trabalhando, e a gente está trabalhando, inclusive, junto com o governo federal, o governo estadual, Subsecretaria da Pesca e a SETAS também, que é a Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social, que é responsável, inclusive, para estar repassando essas cestas, não é? Existe também uma outra campanha, e essa é do governo do estado, com os grandes supermercados, principalmente no Nordestão, de estar fazendo essa doação.
Esse já é um outro tipo de cadastramento que precisa ser enviado para setas. É um outro trabalho também que a gente está fazendo muito próximo aos pescadores e pescadoras através das suas organizações. É importante que se entenda que todo esse apoio, ele é um direito, ele não é um favor. Então é muito importante que todos os presidentes e presidentas de colônias e associações entendam que esse caminho precisa ser percorrido, que um dinheiro que é público chegue até vocês. Então tem esses dois caminhos que está sendo trabalhado, mas tem as suas fragilidades. Infelizmente, desde março, que a gente já está chegando aí final de maio, que a gente não teve nenhuma entrega das prefeituras para as suas colônias, a não ser Natal. Natal fez, a Rosa, a presidenta da colônia, que vem fazendo um trabalho gigante, heróico, de tentar reunir todos, para poder a gente conversar sobre isso, participando de todas as reuniões. Às vezes a Rosa tem reunião a semana inteira. E ela também circula muito, que me preocupa. Enfim, é uma mulher muito importante nesse processo, eu não poderia deixar de falar o nome dela. Então a Rosa vem participando dessas reuniões e tentando repassar para os pescadores e pescadoras através dessas lideranças. E que a gente não pode deixar de ouvir com atenção e ir em busca desses auxílios. Então a gente está fazendo esse trabalho muito próximo com o Davi, só que tem as suas fragilidades, não está chegando. Então, com a rapidez que precisa chegar, então a gente, enquanto sociedade civil, a gente precisa assumir o nosso espaço e o nosso papel. E o nosso papel é a gente exigir os nossos direitos. E para isso a gente precisa também dialogar com parlamentares que estão nos apoiando. É muito importante dizer o seguinte, gente, nesse momento agora, o que é mais importante é a gente unificar a nossa ação. Não existe lados, existe um bem comum de todos nós. Então, parlamentares que estão chegando e pautando para o governo estadual, federal e municipal que os pescadores estão aguardando os auxílios, a gente precisa falar. E aí a gente está falando de Divanei, de Natal, também o vereador Ubaldo também, que entrou com ofício lá na Secretaria de Assistência Social. A gente precisa falar desses nomes, porque está se aproximando dos pescadores. E a gente também está monitorando quem está fazendo esse trabalho. E a gente vai cobrar de quem não fez. E também Joane, a gente está... Pois não, Cláudia, vamos lá. A deputada Isolda também estava participando aí agora, dizendo que está acompanhando as atividades. Só para registrar aí que ela comentou aí agora na nossa Ia chegar agora... conversa. Justamente na Isolda também, que está nos apoiando, inclusive porque agora a gente está pautando para o governo, além desses auxílios, o que a gente precisa. No caso, os pescadores estão solicitando. Então, é a venda direta do pescado. O pescador e pescadora não quer viver de cesta básica. É uma forma, você tornar condições dele de uma forma muito limitada, e eles não querem isso, eles querem vender o seu pescado. Eles vivem da pesca. Então, com a Isolda, que vem participando das nossas reuniões, a gente está podendo discutir o que a gente começou no ano passado, que é o PECAFES, que a Isolda está aí há muito tempo batalhando, conseguiu. Então, é aqueles 30% de alimento para ser comprado pelo governo da agricultura familiar e que está abrindo espaço importantíssimo para a pesca. Então, como a gente já estava para conversar e discutir esse assunto no momento adequado, a gente está sendo um pouco atropelado agora pela Covid, mas a gente está pautando, porque a gente sabe que está tendo ações importantíssimas nesse sentido. E aí, Cláudia, eu queria trazer, inclusive, uma instituição alemã que ela trouxe recursos para o nosso estado através da Arquidiocese de Natal, junto com um grupo, e aí a Rede Manguemar também apoiou na medida do possível, com a universidade, e conseguiu fazer a entrega, na primeira entrega, 900 cestas. Dessas 900 cestas, eles fizeram questão de comprar alimento da agricultura familiar e dos pescadores artesanais. E isso já ajuda a dinamizar a economia nessas localidades. Essa é uma estratégia que a gente está trazendo para a discussão dentro do governo do estado, e como a Cláudia já colocou, é nessa perspectiva que a gente tem que pensar. A agricultura familiar, a pesca artesanal, dentro do seu modus operandi, e pode ser revolucionário nesse momento agora, gente. Então, é pensar em dinamizar, por exemplo, a construção e entrega da cesta básica com esses produtos. E a gente está fazendo esse diálogo com a Isolda, a gente também está fazendo esse diálogo junto com a Natália Bonavides e o senador Jean Paul Prats, também que pautou isso para a governadora. Então, gente, essas são, digamos assim, o diálogo que está sendo posto, os pescadores estão participando
E a gente está podendo, então, enfrentar a Covid numa outra perspectiva, uma perspectiva a partir da narrativa e da visão dos pescadores. Então, eu acho que isso é muito importante. E aí eu queria que a Cláudia trouxesse para a gente um pouco mais essa questão, porque assim, quando a gente fala das mulheres e que as mulheres, então, passa a ser também essa outra possibilidade de construção, é como a Cláudia colocou, elas trouxeram uma demanda para a gente, elas se reuniram, elas são 11 organizações, são 8 colônias mulheres, presidentas, nós temos aí 3 organizações de maricultoras e maricultoras, elas estão querendo discutir nessa perspectiva. Não existe outra possibilidade de se discutir. Então elas trazem um discurso e um diálogo revolucionário que eu vou dizer moderno, solidário também, porque quando elas se reuniram, não foi para excluir, foi porque foi assim, gente, a gente não está conseguindo dialogar com todo mundo, então vamos começar aqui e depois a gente amplia. E é isso que vai acontecer, porque a gente está inclusive discutindo a venda direta, a possibilidade da venda direta do pescado junto com elas, a gente está fazendo o levantamento. E junto com essas organizações, como a Arquidiocese de Natal, que conseguiu comprar 1.800 quilos de pescadores de Macau e de Caiçara, salgar o peixe para que pudesse esse peixe sair dessas localidades, chegar em Natal e ser distribuído em grande parte do nosso estado. E são estratégias que podem fazer uma diferença muito grande nesse momento. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa falar. É bacana, Joane, a gente pensar na pesca artesanal nesse momento, né, onde os próprios pescadores e pescadoras se reinventam e vão buscar práticas, né, por exemplo, a salga do peixe, né, que era uma coisa que tradicionalmente já praticamente não se fazia mais, né? Então, e você passa a retomar essa prática, né, de você beneficiar o pescado para ele poder ser transportado, dele poder ser colocado numa cesta básica, né, por conta do que é um produto muito perecível, o peixe, né? Então, eu acho que... E aí, quando você fala das mulheres, né, eu acho que é legal a gente reforçar que esse grupo que procurou a gente, né, da Oceânica, e a gente vem dentro da Rede Manguemar fortalecendo esse grupo de mulheres, né, ele se torna um exemplo, eu penso, para a comunidade da pesca no Brasil todo, né, porque é muito pouco tempo, né, das mulheres como sujeitos políticos da própria ação, né, elas sendo protagonistas, né, da luta que elas constroem, né, e de poder sentar frente a frente numa mesa de negociação, né, não ter um homem para falar por ela, né. Então é uma capacidade de auto-organização e de reinvenção da própria vida, né, dessas mulheres. Outra coisa bacana que a gente vem fazendo e pensando juntas é a questão do cuidado e do autocuidado entre essas mulheres, né? Tendo em vista que são muitas coisas, né? A pandemia afeta emocionalmente, né? Afeta financeiramente e esse emocional acaba que também adoece, né? Os nossos corpos, né? Então, a gente, nesse trabalho com elas de organização, não só da campanha, né, mas desse grupo político, né, fortalecido e pensando na questão do cuidado e do autocuidado, né, que é uma coisa que a gente vai avançar com elas os próximos passos, pensando na nossa capacidade de se fortalecer politicamente e pensando que o cuidado e o autocuidado entre nós também é político. Isso, eu queria até colocar que essas mulheres estão reunidas nesse momento agora de campanha, a gente está com a forma de doação no nosso Instagram. Então vocês podem acessar para poder ver como é que vocês podem ajudar nesse sentido, porque essa já é uma das respostas que a gente está tentando dar ao coronavírus, ao enfrentamento. Uma outra questão também é pautar para o governo estadual que a pesca artesanal, ela traz um produto essencial, então por isso precisa ter uma atenção especial para que os pescadores e pescadoras tenham informação de como se prevenir durante o trabalho da pesca.
ter as suas máscaras, ter o seu material de desinfecção. A gente precisa fazer isso com urgência. A gente, infelizmente, já tem pescador que já está em UTI, a gente tem pescador que já está com a Covid, e a gente precisa cuidar deles. Eles estão completamente soltos nesse processo, mas a gente precisa ter essa atenção especial porque eles estão trabalhando e eles estão trabalhando com produto essencial. Então, nesse momento também é o que a gente vem pautando, não só para o governo, procurando também editais para que a gente possa conseguir recurso para tanto. Infelizmente, a gente está caminhando para o final, a gente tinha um monte de coisa para conversar, mas a gente dá, enfim, é porque realmente é um tema que acaba a gente conversando, trazendo à tona tudo que a gente vem fazendo desde setembro para cá. A Oceânica não teve férias, a gente ficou aí junto com os pescadores e pescadoras nesse trabalho. Então, o nosso fechamento, gente, desculpa, mas a gente vai ter que começar a fechar, vou deixar também a palavra com a Cláudia, é para dizer que a Oceânica está construindo o programa da pesca artesanal para que a gente possa dar continuidade aos nossos trabalhos. E esse trabalho é o automonitoramento da pesca, para que a gente possa pensar a organização, a otimização, mas também a valorização da pesca artesanal, que a Cláudia colocou, a questão de valorizar a pesca artesanal para que a sociedade, o poder público possa conhecer a importância e a potência dessa pesca para todos nós que estamos aqui, que nós recebemos do pescado, que chega na nossa mesa, vem muito desses pescadores e pescadoras, então a gente precisa trabalhar um programa direcionado para isso. Então nós estamos concluindo esse programa, que também fala da regularização dos territórios da pesca. A Oceânica vem nesse trabalho já nesses 5, na verdade desde 2010, mas a gente teve algumas oscilações com muitas dificuldades para trabalhar, mas a gente nos últimos 5 anos a gente conseguiu dar um gás maior, conseguimos regularizar 2 ranchos de pesca através do patrimônio da União, que está sob responsabilidade dos pescadores. Isso é um fato inédito e a gente precisa replicar isso para toda a costa. Isso está no programa que a gente está construindo e que a gente vai apresentar para a sociedade, para o governo estadual e para apoiadores e financiadores, porque a gente vai precisar de recursos, que a gente está falando de pesquisa, educação e conservação e valorização da atividade da pesca artesanal. Então, isso tudo exige um grupo multidisciplinar e recurso também. E a gente está falando sobre isso dentro do nosso site, como ajudar a Oceânica também a se manter. A gente precisa continuar as nossas atividades. Não dá para a gente trabalhar sem recurso, porque senão a gente não consegue avançar. E uma do nosso maior sonho também é a gente criar um cadastro estadual da pesca. E a gente está discutindo isso, inclusive, com o Davi Soares, que é o subsecretário da Pesca, que vem junto com a gente também construindo essa possibilidade. Então, ao longo de 2020, a gente tem muitas atividades para realizar. E nós, assim que terminar essa pandemia, vamos nos encontrar com Rosa, Jadeia, estou falando aí das pescadoras que a Cláudia tanto falou, Rita, que está lá no Guaxinim, teve que se isolar com a família, porque infelizmente Macau não está conseguindo fazer isolamento social. A gente está falando de Miguel e Suzana, que estão lá em Tabatinga, a gente está falando de Cabral, que está lá em Parnamirim, o seu Arnaldo, que está lá em Bahia Formosa, enfim, a gente está falando de Rosa, que está aqui em Natal, Macau, Galinhos, Rosângela, que vai receber as cestas esses dias, a gente também está trabalhando nesse cronograma, enfim. Gratidão por todos estarem aqui, a gente precisa continuar essa conversa eternamente. Vamos lá, Cláudia. Eu acho que é bem oportuno nesse momento de pandemia, onde várias coisas estão em questão, né? Inclusive a nossa própria existência no planeta Terra. Eu acho que valorizar a pesca artesanal é um caminho acertado de mudança de paradigma, de mudança de visão de mundo, né? De relação com a natureza, de relação com a produção do alimento, né? Então, acho que valorizar a pesca artesanal e saber que você vai pegar seu banho de sol na praia e tomar sua cervejinha aonde pescadores e pescadoras trabalham é um caminho bacana de mudar esse olhar, de mudar essa relação de muito preconceito ainda e muitas vezes de invisibilidade dessa população, dessa comunidade, né? Que tanto é, que tanto trabalha e produz e coloca um produto saudável na nossa mesa. 70% do peixe que a gente come vem da pesca artesanal. E pensar também que são essas pessoas que estão lá garantindo o território na beira da praia, no seu entorno, preservando a natureza, preservando a paisagem, né? Então, eu acho que vamos valorizar e pensar mais nessa população,
pensar que a pesca artesanal é um bom caminho de mudança de paradigma para a vida de todo mundo. Obrigada É pela isso aí. oportunidade de estar aqui conversando. Gratidão, Cláudia. Então, gente, boa noite. Fiquem em casa, quem puder. Usem máscara, lavem as mãos, use o álcool gel quando necessário, quando quem tiver, mas quem não tiver, tem o sabão também, tem água sanitária também, enfim, e participe aqui no nosso Instagram, venha também nos conhecer mais no nosso site. E é isso, vamos para frente, vamos construindo as possibilidades de uma vida possível, de forma sustentável, conservando nossos ambientes naturais e valorizando as comunidades tradicionais. Gratidão, viu? Tchau, tchau. Beijo, Gratidão, Cláudia. Joane. Tchau, Tchau, tchau. beijo.